Bom, algumas técnicas para poder resolver alguns exercícios, né? No caso em que eu tenho uma colisão entre duas bolinhas de mesma massa, acontece uma coisa muito legal. Tem uma colisão entre duas bolinhas de mesma massa. Tá vindo uma para cá e outra para cá. Tem que ser a mesma massa, não ficou igualzinho. Deixa eu copiar para ficar igualzinho. Então as duas têm massa m. Uma delas tem uma velocidade v1 e a outra tem uma velocidade v2. Beleza? Depois da colisão, pessoas, elas vão trocar as velocidades. Se elas tiverem a mesma massa apenas. Beleza? Se elas tiverem a mesma massa, elas vão trocar as velocidades. Para ficar mais visível, deixa eu fazer com cores. Pronto, e azul. Então, apenas quando eu tenho mesma massa. Mas não é em qualquer tipo de colisão. É numa colisão perfeitamente elástica. Beleza? Numa colisão perfeitamente elástica entre dois corpos de mesma massa. Os corpos não precisam ser idênticos, tá bom? Eles só precisam ter mesma massa. Uma colisão perfeitamente elástica entre dois corpos de mesma massa. Há a troca de velocidades. Beleza? Vetorial ainda por cima, né? Então, na verdade, esse negócio vai para cá e esse negócio vem para cá. Nós estamos se afastando agora. Fechou? Então, há a troca de velocidades. Essa daqui é uma técnica bastante útil, mata um monte de exercício bastante rápido. Tá bom. Próxima técnica útil. Quando eu estiver pensando no movimento bidimensional, por exemplo, eu tenho uma bolinha. Acho que já está copiado, né? Tá, serve. Eu tenho uma bolinha que está vindo com uma velocidade aqui para a direita, por exemplo. E aí uma outra bolinha que está vindo com uma velocidade para baixo. E elas vão se colidir nesse ponto aqui, por exemplo. Vai acontecer delas colidirem nesse ponto. Não precisa ser a mesma intensidade de velocidade, beleza? Pode ser que essa daqui seja mais rápida, inclusive, ela vem mais de longe. Elas vão se colidir naquele ponto, tá? E aí, depois dessa colisão, elas vão se separar ou elas vão se juntar, não importa, tá bom? Eu vou supor aqui que elas se separem, tá? Vamos supor que elas se separem aqui depois dessa colisão, de tal maneira, vou colocar ligeiramente separado. Tudo bem? Então elas separaram aqui de tal maneira que uma delas veio para cá assim, meio inclinadinho, e a outra veio inclinadinho assim também. Separaram assim. Tá bom? Pode acontecer. O que eu sei, pessoas? Eu sei que tinha aqui um V1 inicial, um V2 inicial, um V2 final e um V2 inicial. Ou V1, droga. V1 final. V1 final. Tá legal? Então esse daqui é o meu antes. Esse daqui é o meu depois. Eu sei que as quantidades de movimento totais inicial e final são iguais, mas eu posso fazer isso só para a parte horizontal e só para a parte vertical também. Por exemplo, eu sei que esse vetor V2F ele pode ser decomposto em uma parte horizontal, que seria o meu V2Fx, e uma parte vertical, que seria o meu V2Fy. E o V1F também pode ser decomposto em uma parte horizontal e uma parte vertical. Deixa eu tirar isso daqui da frente. A conservação da quantidade de movimento, ela me permite não só fazer com que a quantidade de movimento desse mais esse seja igual à quantidade de movimento desse mais esse. Ela me permite falar que a quantidade de movimento horizontal inicial é igual à quantidade de movimento horizontal final. Quer dizer, esse mais esse. Deixa eu escrever o que eu estou falando. A quantidade de movimento total horizontal inicial. Ficou feio, né? Vou colocar assim. Quantidade de movimento total inicial horizontal é igual à quantidade de movimento total final horizontal também. Tudo vetorial, né, gente?
Tudo bem? Significa que o que apontava para a direita antes tem que ser igual à soma dos que apontam para a direita depois. Isso já me dá uma equação sozinha, entendeu? E nesse caso, como esse cara não tem quantidade de movimento horizontal, então não preciso me preocupar com ele. E também vale que a quantidade de movimento total inicial na vertical é igual à quantidade de movimento total final na vertical. Beleza? Isso daqui vai ser muito útil. E isso não vale só para colisões elásticas. Isso vale para qualquer colisão, seja ela elástica ou seja ela inelástica. Beleza? Maravilha, já foi bastante coisa, só falta uma e a gente encerra esse vídeo de teoria. Depois a gente aplica isso daqui nos exercícios, tá legal? A última coisa que você precisa saber é o chamado coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é usado quando tiver colisões parcialmente elásticas, tá? Quando tiver colisões parcialmente elásticas, parte da energia cinética que elas tinham, que as bolinhas tinham, é usada para deformar as bolinhas, beleza? E aí elas perdem energia cinética e, portanto, tem uma colisão não perfeitamente elástica. Tudo bem? Agora, a bolinha, ela vem aqui, imagina que isso daqui é uma parede. A bolinha vem aqui, plá, aí ela se deforma, beleza? E volta. Ela meio que se deforma muito, aí ela se restitui e volta. Mas às vezes ela não se restitui completamente, às vezes ela se restitui completamente. Tá? Não sei se tá fácil de entender, vou tentar fazer melhor com a mão. Ó, ela tá aqui, minha mão completamente aberta. Pronto, aqui tá a parede. Aí ela bate, se deforma completamente e se restitui. Se ela se restituir completamente, a gente tem uma colisão perfeitamente elástica. Se ela não se restituir completamente, ó, se ela fizer isso aqui, ó, tá minha mão aberta. Aí ela bateu, se deformou inteirinha e se restituiu com a minha mão fechada. Saiu um Spock aqui. Com a minha mão fechada, beleza? Bom, nesse caso, parte da energia que ela tinha foi usada para deformar a própria bolinha, de maneira permanente. Tá legal? Isso faz com que tenha uma colisão não perfeitamente elástica. É uma colisão parcialmente elástica. Bom, quando isso acontecer, a gente tem um chamado coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, pessoas, que a gente vai chamar de E, coeficiente de restituição, ele é dado pela velocidade final da bolinha dividido pela velocidade inicial, em módulo, beleza? Vetores velocidade. Vetores velocidade não. É módulo dos vetores velocidade, tá bom? Pode ver que eu nem coloquei a setinha em cima. Então, se ele entrou com velocidade de 20 metros por segundo, saiu com velocidade de 10 metros por segundo, então o coeficiente de restituição vai ser 10 sobre 20, que dá meio. 50%, 0,5, tudo bem? Coeficiente de restituição, então, é uma relação entre as velocidades antes e depois da colisão. Deixa eu escrever aqui coeficiente de restituição para ficar bonitinho. Coeficiente de restituição